A pregação cristã politicamente correta, inclusive estou sugerindo muito Gospel Prime, um beijo para minha querida Cris Belloni, que é jornalista lá do Gospel Prime. É uma outra matéria que eu sugiro que você leia, um texto sobre pregação cristã politicamente correta. É um texto que faz essa provocação sobre a questão da linguagem politicamente correta hoje vindo dos púlpitos. Inclusive, eu não sei se tem pergunta. Tem, produção? Se tiver pergunta, coloca na tela. Se não tiver, eu já vou a isso. Qual o problema do politicamente correto? Eu vejo um grave problema. Quando eu falei que não tem politicamente correto entre eu e o Ronilson, o Fernando está tendo um contato primário com ele, você já percebeu, começar a conviver comigo, eu vou começar a brincar contigo. O Ronilson, a gente já tem um contato já há muito tempo, né? Desde que eu era aluno dele na escola dominical, a gente... Ô, Ronilson, você está no primeiro VHS, no Diante do Trono, fazendo libras lá, rapaz. A Ana Paula era criança, você já estava fazendo libras, você já tinha cabelo branco, você é velho, filho. Eu estava lá no primeiro VHS, tá vendo? Inclusive nós fizemos 2 VHS na época, né, que saiu, né, o Surdo Diante do Trono em Sinais e o Surdo nos Braços do Pai também. Foram 2 VHS que nós fizemos, uma produção do Diante do Trono para a comunidade surda. Isso é muito bacana você lembrar disso aí. Claro, não, foi muito legal. Eu lembro do Ronilson mesmo, mas eu fico brincando, né? Chama ele de velho, me chama de velho e tudo. Politicamente correto não está correto. Não está correto. Né? Mas o que me preocupa é isso. Porque hoje a gente está num mimimi na sociedade que eu não posso brincar com o Ronilson e não tenho nenhuma intenção de ofendê-lo. É na amizade, na fraternidade que nós temos em Cristo. Mas hoje em dia, os próprios pastores estão agora tendo que cuidar do que dizem do púlpito, porque tem gente que se sente ofendida. Não, dá uma preguiça nisso. O que você pensa disso? Olha, o politicamente correto, eu lembro daquela questão lá na infância, né? Que tanto falava em bullying, né? Que você não podia... Quantos apelidos? Talvez todos nós aqui deviam ter uns 10 apelidos. Gigante. Ele era o gigante da floresta, não era gigante? Que isso? Você era o gigante, sim, não era? Eu sempre fui grandão, cara. Ele era gigante. De acordo com a gente vai crescendo, vai mudando os estágios, né? Vai mudando de ano, a gente ganhava um apelido diferente. E olha, grandes amigos meus, tudo, que nós convivemos hoje, do Colégio Batista, já 40, nós estamos fazendo 40 anos de formados. Ou seja, nós continuamos com os mesmos apelidos e não tem problema nenhum. Tá? Ou seja, a gente ri, a gente brinca, a gente fala, tudo. Gordo, baixo. Teve uma coisa engraçada, eu posso contar na televisão, que o pessoal gosta muito, é que numa determinada época, vamos fazer na educação física, todo mundo foi medir e pesar, para no final do ano fazer a comparação. Sim. E eu sou baixo, foi fazer estatura lá, eu era o mais baixo da turma. Sim. Aí o pessoal caiu, olha lá, o anão, olha o nanico, e começou a falar, vai na tampinha, falar um monte de coisa. Tem que correr para atravessar, para subir em cima do meio-fio, tem que correr para pegar distância para subir no meio-fio. E como falo, todo baixinho invocado, eu subi no meio de um banco, fiz todo mundo calar a boca e falei, gente, ó, lá em casa eu sou o mais alto. Tá? Bom, aquilo virou uma confusão, uma brincadeira, virou tanta coisa que nesse dia vários foram lá em casa para confirmar, sabe? Ou seja, isso trouxe alguma coisa para mim? Igual hoje, estou perdendo meus cabelos, estou ficando careca. Não, mas pelo contrário, eu me divirto com isso, tá? Nunca me senti ofendido, magoado, que isso. Não. Você não acha que essa geração está assim? Está muito cheio de dodóizinho, né? O casco de ovo, né? Muito cheio de dodói. Sabe, isso eu fico pensando, porque do púlpito, é muito sério isso. Quando a gente prega, quando a gente traz a palavra de Deus, gente, ela não sabe, autoajuda, ela é dura. É dura. Sabe? E se eu começar a ter que mudar, nos Estados Unidos está acontecendo isso. O pastor tem que entregar sermão para comissões avaliar o sermão antes de ser pregado. Já pensou, Ronilson, começa a acontecer exatamente. Isso? Enquanto o seu sermão não for avaliado pelo governo, o que você vai pregar no domingo, se você pode pregar isso ou não pode, entende? Então, não tem nem palavra, né, Cássio? Porque a gente precisa entender que nós somos cristãos, somos pastores, somos homens de Deus e a palavra é de Deus. Quando nós falamos num púlpito, eu creio que nós somos boca de Deus, somos profeta. Isso. A Bíblia nos chamou para ser profeta para as nações. E quando nós, então, preparamos o nosso sermão, nós temos que preparar e tal, mas tem hora que chega lá que Deus muda. E você começa, então, a trazer outras mensagens, basear naquilo que você pesquisou, mas nós somos boca de Deus, nós não podemos deixar de falar
para as pessoas aquilo que Deus mandou falar, não falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? Aí é diferente. Porque é diferente ser biblicamente correto e ser politicamente correto. Às vezes, sendo biblicamente correto, você vai ser politicamente incorreto. Por exemplo, falar que pecado é pecado, eu temo por amigos pastores que já estão passando por isso, porque declaram que certos comportamentos baseados na palavra de Deus são pecaminosos. E aí você tem que dourar a pílula, dizer que não é. Não é bem assim. Não é bem assim. Você não vê hoje muitos pastores pregando sobre pecado na igreja. Se você pega pecado na igreja, a pessoa nem vota na igreja mais. A pessoa não quer ser confrontada, ela quer ser acariciada, né? Falar mexer no seu ego, aquela coisa toda. Está querendo mais uma autoajuda. É igual que, sabe, Fernando, que no programa Bate-Papo, a pessoa que assiste em casa sabe disso. A gente procura ser biblicamente correto. A gente não fica no politicamente correto. Você pega outras TVs que elas são politicamente corretas. Sabe? A gente não, a gente quer a palavra. Se você está aí, porque você quer ouvir a palavra de Deus de pessoas, homens e mulheres, quando vem mulheres aqui, mulheres de Deus. Então vamos falar a palavra de Deus. Aqui você não tem o politicamente correto. A gente prefere, ou a gente fez uma opção de vida pelo biblicamente correto. E temos que ser corretos também com relação a tempo, porque eu sou uma pessoa extremamente obediente. E a minha produção está dizendo, Cássio, está na hora no seu ouvido aí falando aí? Hoje eu estou sem ponto, mas a gente usa Libras. A nossa Libras é uma Libras do super. Usa mímica. Usa mímica, não Libras. Eu vou criar uma linguagem... Você viu a linguagem ali? Quer dizer que está na reta final. E assim, o que é isso, hein? Acabou. Você tá morto. Você acaba ou perde um emprego. Então, agora que eu aprendi com o Ronilson, eu falei que meu nome em Libras, meu sinal é esse aqui, né? Cássio. O do Ronilson é assim. Não, o meu é assim, Cássio. É cicatriz, é cicatriz. Assim e assim, faz assim e assim. Assim e assim. Assim é o meu sinal e assim, bonito. Depois dessa, temos que terminar o programa. Fernando, obrigado, querido. Obrigado a você. Wilson, muito bom tê-los aqui. E muito obrigado você de casa por ter participado desse bate-papo. Continue sempre com a gente, diariamente, segunda a sexta, meio de 15 às 13 horas. Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.